Olá, bom dia a todos de novo. É, Nós hoje vamos discutir o texto do Gadamer, o problema da consciência histórica, e hoje, particularmente, o primeiro capítulo, Problemas Epistemológicos das Ciências. Vou começar aqui aleatoriamente. Daniele, o que você achou do texto? Você viu, eu tô alegre e participativa porque eu não li. Aí eu queria escutar de vocês. Vou ver a foto aqui do Gadamer, vou ver que a foto me fala, né? Tá bom, ok. Guilherme, e você, Guilherme? Eu achei o texto interessante, mas ele coloca vários termos em alemão, né? E aí isso me deixou um pouco confuso, assim, eu ficava national, national, national. Mas eu achei interessante essa conceituação das ciências humanas, né? E pensar a história é, como não a partir das nossas visões de hoje em dia, mas a história em seu momento histórico, né? Tem uma parte bem interessante que ele fala, quando você vai estudar um tempo histórico, você está estudando aquele tempo histórico, aquela pessoa dentro daquele momento, né? E eu acho que quando a gente pensa em antropologia, faz bastante sentido a gente falar nesses termos, né? Falar sobre o que a gente está estudando dentro daqueles termos onde a gente está estudando. Eu achei que essa foi a parte que eu mais peguei assim do texto, mas achei interessante. Legal, obrigado, Guilherme. E você, Rodrigo? Então, eu li assim, eu achei bem interessante também. Ele é bem curtinho, né? Mas teve é, lá o conceito de... Ai, gente. Ai, peraí, deixa eu abrir o texto aqui rapidinho. Deixa eu procurar. Isso que eu tenho parece que é contagioso, vocês estão reparando, né? Se quiser passar para outra pessoa, professor, rapidinho, deixa eu só Então vamos dar lá, uma... Vitória. Dá uma mãozinha aqui pro Rodrigo. Eu achei interessante a questão da consciência histórica mesmo. Eu acho, inclusive, que depois de ler esse texto, se alguém me perguntar o que eu considero como senso histórico e consciência, eu acho que eu usaria até uma forma como o texto fala, né? Que é uma questão de superar a ingenuidade do passado e ter essa visão da história como ela é, né? Aproveitar o nosso privilégio como pessoas do mundo moderno, que a gente tem acesso a quase tudo, ou pelo menos o que a gente achou, né, do passado. E achei bem interessante essa ideia de olhar para o passado, tendo noção do nosso privilégio, de onde a gente está com relação a tudo que já aconteceu. A gente tem muito mais conhecimento com relação ao passado e todas as formas de civilização do que as pessoas de tempos atrás. Obrigado, Vitória. E você, Rodrigo, pode ir? Tá bom, Rodrigo. O Rodrigo tá aí. Vamos lá, Axa. E você, Axa? Hum, Deve estar cuidando da filhota. Bárbara, e você, Bárbara? Eu também gostei bastante do texto, achei bem, embora tenha esses termos mesmo, né, em alemão que a gente não entende nada, mas eu achei bem claro, assim, o texto no geral, né, curto, e achei bem interessante essa coisa que ele fala, assim, um pouco do problema das ciências, né, da ciência, das ciências da natureza, da ciência social, falando também aquela coisa do método indutivo, né, que observa a regularidade, as limitações que tem nisso, e se elas chegam ao problema verdadeiro da ciência, né, isso da consciência histórica também, coisa do particular e o geral, né, tipo a consciência histórica como um particular, talvez, mas uma busca por um geral também, não sei, enfim, estou só falando aqui. Achei muito legal. Tá bom. É,
Vamos lá, Rodrigo. Agora você tá no sal, Rodrigo. Não, peguei. Era o conceito de interpretação. Que aí, enfim, aí ele vai fazer as críticas, né, igual, tipo, os colegas estavam falando, e aí, enfim, até da transformação, né, do significado de interpretação. E eu acho interessante que, enfim, a discussão que a gente já tinha em outras aulas da questão do dado, né? Que, enfim, os dados estão aí para ser interpretados, por exemplo. E aí a gente, no caso, pelo menos que eu aprendi do texto, é que as ciências sociais seriam essa ponte, né, que faria a interpretação, por assim dizer, dos dados para a sociedade em um todo. E aí teve uma outra coisa que eu achei interessante também, que ele estava falando sobre, por exemplo, essa o nascimento das ciências humanas, né, a partir das ciências da natureza, e como, de certa forma, a gente ficou limitado, e por mais que, no decorrer do tempo, tentasse criar, tipo, ideias próprias das ciências humanas, né, para fugir dessa rigidez das ciências naturais, a gente sempre acabava voltando para isso, né? Que aí, tipo, ele dá dois exemplos de duas pessoas que, em teoria, fugiam disso, que aí vai falar da questão da lógica, né? Que usava a lógica, mas, na verdade, não era uma questão racional, era uma questão psicológica. Então, acho que, sim, para a gente pensar, de fato, né? Ciências sociais, no geral, ciências humanas, se desvincular um pouco mais das ciências naturais, porque é tipo isso, o objeto de estudo é completamente diferente, a gente pode usar como uma ferramenta que vai nos dar alguns resultados, mas que não é de forma nenhuma suficiente para responder às nossas perguntas, assim, não que a gente procure respostas, né? Mas enfim. Professor, Diga. posso fazer um comentário aqui sobre Claro. métodos, né? Sim, tentar adicionar aqui a aula. Vocês estão falando que ele faz uma interpretação histórica da realidade, dos contextos sociais, mas há outras duas formas de fazer interpretação, que não é histórica, que é a durkheimiana e a weberiana. E a durkheimiana, ela segue o modelo das ciências naturais. Ela é bem assim, estatística, né? E busca a causa, efeito e funções das leis gerais da sociologia. O Weber, olha só que interessante, ele afirma um padrão, coloca tipos ideais, né? Ou seja, metáforas, e ele ainda acha uma pluralidade de causas, ou seja, ele explica ao mesmo tempo que não explica nada. Essa é a minha opinião sobre Weber, né? Na ética do capitalismo. Ele fala, não, com certeza determina sim. Não, mas não determina, tá? Ó, vocês estão vendo aqui, óbvio, tá? É um padrão, etc, né? E aí, ele também tem um termo interessante, que é esse de Verstehen, que é compreender os Verstehen. motivos e interesses. Eu nunca gostei. Verstehen. Ah, Tudo bem, achei. vamos Essa outra língua aí pareceu tipo uma interjeição negativa, né? Eu fiquei assustada aqui. lá. Como é que é? Mas bom. Pareceu um xingamento, entendeu? Esse Não, alemão. é Verstehen. Verstehen, sociologia. Verstandene, sociologia, que é o que faz o Weber. O Weber também procura uma sociologia da compreensão. Mas, enfim, depois a gente pode falar. Isso. E aí eu terminei e gostaria de saber, né, professor, sua ideia, assim, por que você trouxe o Gadamer e o que você acha desse método em comparação com outros possíveis na sociologia, como o do Durkheim e Weber. Tá bom. Vamos lá. Axa, você já está podendo falar? Você está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Está meio baixinho, mas estamos ouvindo. Tá melhor? Tá. Enfim, hoje a discussão é longa, né? Pelo menos para mim. Basicamente, o que eu entendi foi assim, o que eu achei interessante é que ele fala assim, a epistemologia da ciência, ela se apresenta como algo verdadeiro, mas para Gadamer, ele critica com base nas estruturas interpretativas, né? Daí ele cita Nietzsche em relação a que Nietzsche pensa que o campo das ideias ele é basicamente uma invenção, né? E a razão ela é suscetível de interpretação dentro do pensamento dele. Então, assim, o sentido verdadeiro
não chega sempre mascarado, deformado pelas ideologias. Basicamente, o que eu compreendi é que Nietzsche também ele critica Descartes, né, em relação à razão pura, porque a ciência ela é pautada em verdades que mudam o tempo todo, né? Então, a busca pela verdade ela é uma ilusão. Dentro disso, a verdade ela é um objeto que ninguém consegue saber o que é, né? Porque a ciência busca a verdade, mas não há um objeto da verdade. E Gadamer critica nesse sentido, né? Descartes, na base das ciências modernas, o método dedutivo, ele está em busca da verdade através da dúvida hiperbólica, né? Mas a dúvida hiperbólica não é um fim, ele é um meio. Então, eu tenho que duvidar para chegar no fim, e o fim seria a verdade. Só que Gadamer e Nietzsche já colocam que a dúvida não é um meio para chegar na verdade, a dúvida é um fim em si mesma. Foi o que eu entendi, basicamente. Ok. E você, Verônica? Oi, professor. Me Bom escuta? dia. Eu tô meio doente, mas vou falar aqui sobre o que eu achei do texto, né? Eu acho legal o que ele coloca, né, sobre a questão da responsabilidade da consciência histórica, que ele coloca. A primeira parte, né, do texto. Eu acho que é um debate bacana. E depois sobre como as ciências humanas, elas podem ter as suas próprias pernas, né, assim, como elas podem ter sua própria metodologia. Eu achei um texto muito bom, para falar a verdade. Ok. Ah, vamos lá, Bárbara. Não, eu só fiquei pensando que me deu eu fiquei sentindo falta quando eu li o texto, né, de lembrar direito das coisas que o Hegel dizia, o Hume e o Nietzsche, que eu lembro assim, vi Introdução à Filosofia, mas não lembrava para realmente, se eu lembrasse, teria sido bem mais aproveitoso. O Gadamer é um filósofo, né? Ele está dentro dessa tradição, que para nós é pensamento alemão, para ele é o pensamento nativo. Ele foi aluno de Heidegger. Então, o Heidegger tinha um seminário muito famoso sobre Aristóteles, e Aristóteles acompanha muito o pensamento do Gadamer, como a gente viu ele citando aí. Então, olha só. A primeira pergunta que eu tenho é por que esse professor maluco colocou esse texto para a gente discutir hoje? E aí, o que vocês acham? O que você acha, Bárbara? Porque sim, que é bom. Porque assim, ok, bom. Ok. O que você acha, Rodrigo? Ué, professor, Imagina, uma para aula de mim antropologia, vamos ler tem... Gadamer, coisa Não, mas esquisita. para mim faz sentido, tipo, tem coerência com os outros textos, por exemplo. Eu acho que tipo, tem uma sequência lógica boa, então, não sei, para mim se encaixa. Não, o professor, se ele te ouvir, ele vai até agradecer, né? Esse voto de confiança, achar que ele é coerente, faz sentido e tal. Mas isso não significa que não tem uma justificativa. Provavelmente não tem nenhuma, mas eu Não, estou perguntando para vocês se vocês conseguem inventar uma. ele trata de método, né? A gente está Isso, e tratando de daí? método também. E aí? Qual é o... Mas a gente acabou de ler o- aquele enlouquecido do Kuhn. E aí? Eu Por acho quê? que eu acho que ele é menos enlouquecido. Esse aqui tá mais, as coisas se encaixam mais tranquilamente, com a naturalidade, assim, tipo, o lugar das ciências sociais, o lugar das ciências, os problemas que tem também estão de um jeito postos de um jeito mais claro, assim, mais possível de lidar, eu acho. Aham. Excelente essa observação. E aí minha pergunta é por quê?
Bom, assim, eu vou arriscar aqui. No Vai. passado, por exemplo, ele não tratava sobre as ciências sociais, a gente meio que fazia discussão por analogia. Esse não, o objetivo ele trata das ciências sociais, né? Tanto que, por exemplo, ele vai pegar uma metodologia histórica. Então, enfim, acho que vai, né? Ou seja, então nós estamos discutindo método, é isso? Coincidentemente, é o título da matéria, né? Mas, apesar disso, ah, eu acho que há uma certa lógica no delírio desse professor, que é a ideia de que, primeiro respondendo à questão da Bárbara, né? A questão que eu fiz à Bárbara, né? Por que que o Gadamer parece muito mais, as coisas parecem muito mais no lugar do que no Kuhn. O Kuhn ele está fazendo um estudo empírico. E a empiria muitas vezes não permite a organização e a ordem que um estudo filosófico está obrigado a reproduzir. Por quê? Porque o estudo filosófico ele parte de uma questão abstrata que está discutindo com outras questões abstratas. E parte dos bons filósofos, né, é terem clareza das coisas que eles estão discutindo. Tem um outro, se vocês lessem, se a gente lesse a Verdade Meta, provavelmente vocês não fariam o mesmo comentário. Tem uma outra coisa também, que não que lá não esteja claro, seja lógico, mas é um texto muito grande, ele está discutindo com muita gente, ele tem problemas filosóficos ali. E tem uma outra dimensão também, que é uma dimensão que as coisas que ele está dizendo não são fáceis de serem ditas. Como não são fáceis de serem ditas, elas requerem muita... É difícil. Quer ver? Vou fazer uma... Vou falar uma frase para vocês. E vocês vão me dizer o que tem errado nessa frase, tá bom? Eu olho para o dia e falo assim, puxa, como a luz está bonita. Olha a luz, como ela está bonita. Qual o problema dessa frase? Você não olha a luz é o que faz você olhar. Muito bem. Muito bem, Bárbara. Puxa, você sabe que essa coisa que você respondeu tão rapidinho, às vezes, os meus alunos ficam, quando eu faço essa pergunta, eles ficam minutos assim, pasmos. Mas, parabéns. É isso mesmo. Ou seja, o que é a luz? A luz é a condição de possibilidade de enxergar alguma coisa. Então, como é que você pode ver a condição de possibilidade de enxergar alguma coisa? Se para enxergar você precisa de luz. Diga, Fazer Bárbara. como abstração, você pode, né? Tipo, abstraindo, dá para você falar sobre a Não. condição Você de... é um sem sentido. Isso é um sem sentido. O que você pode fazer, você pode até inventar um monte de histórias aí. E eu acredito na sua criatividade. Mas esse é o problema do texto do Verdade e Método. Estou falando isso por quê? Porque está falando da condição de possibilidade de interpretar alguma coisa. E a interpretação é a condição ontológica do homem. E aí, se essa condição ontológica é isso que baseia o resto. Como é que você pode dizer algo? É a mesma coisa da luz. Como é que você pode falar da luz se a luz? Você olhar para a luz se a luz? Então, as coisas são difíceis. Mas esse texto em particular, ele é um texto que ele é anterior à Verdade Meta, então essas coisas então, ele provavelmente está elaborando, né? E é uma conferência. E quando você faz uma conferência, você tem um outro objetivo. Você tem o objetivo de ser claro ao falar algo. Então, por exemplo, você vai ler Popper. Alguém tinha citado Popper, acho que foi a Axel. Popper, se você for ler Popper a lógica da descoberta científica, se você for ler o Popper, e se você for ler Conjecturas e Refutações, é muito diferente. Porque Conjecturas e Refutações foram palestras.
e a Lógica da Descoberta Científica é um livro denso, é um livro, ok? Então tem essa parte. Isso é legal. E ele vai colocar um problema que nos interessa muito. Qual é o centro do argumento dele? O que você acha, Vitória? E Vitória, o seu coisa tá. Foi só perguntar para você, a sua internet ficou ruim. Eu acho que a sua internet ficou. 5 minutos. Eu Vitória. saio aqui. Ops. Nós não conseguimos ouvir você, Vitória. Dando para ouvir? Agora, vamos ver. Nossa, a Vitória acho que caiu. Não, caiu não. Tá bom. Vamos então. O que você acha, Rodrigo? Vamos ver, Vitória, de novo. Vamos lá. Qual é o centro do argumento? Professor, tá travando muito. Eu acho Tá que é a bom. minha internet. Deixa eu ver aqui. Então tá bom. Vamos lá, Guilherme. O que você acha, Guilherme? Qual é o centro do argumento? Professor, eu acho que essa busca é a procura para entender, né, que método é esse de se estudar a história e aonde ele se encaixa. O principal argumento é definir isso e pensar isso no texto. Ok, você tem razão. É isso mesmo. Mas tem um detalhe aí que está faltando. Como ele faz isso? Bárbara. Eu acho que ele faz isso falando das limitações do método indutivo e do o papel da filosofia nas ciências humanas, assim, talvez. Mas tem uma comparação que comanda o resto. Que comparação é essa? O que você acha, Rodrigo? Eu não sei, professor. Eu sinceramente fiquei meio avoado agora. Eu fiquei pensando talvez na questão do método que ele fala do... Só um instantinho, gente. Espera só um instantinho. Será que é o negócio da moderna, da consciência moderna? Gente, minha internet tá um lixo. O que eu acho é que o ensino do método da antropologia deveria ser padronizado mundialmente, e aí todas as perguntas que o professor faz estariam aonde? No Google. Ia ser muito bom, né? Imagina, a gente só pesquisa no Google assim, quer dizer, ia ser péssimo, né? Mas seria bom, assim, na experiência de estudante. Bárbara, quando você fala da modernidade, é da questão lá de, por exemplo, estar inserido na modernidade, a perspectiva de dentro e de fora? Que fala alguma coisa de sei lá, do privilégio de fazer parte da modernidade, né? Porque eu acho que ele está falando que a consciência histórica é a consciência moderna. Então tem uma divisão, né, para ele do que era antes disso, depois disso. Mas não sei se essa é a resposta da pergunta. É verdade, ele fala sobre ser privilegiado por a gente ter consciência histórica, né? Porque os antigos, eles não tinham isso, ou melhorar, né? Seria
Oh, desculpe, meus caros, problemas familiares. Tá legal. Então vamos. Onde a gente estava? Era o Rodrigo que estava falando. Rodrigo, manda bala. Depois de debater aqui, eu não vou assumir essa responsabilidade sozinho. Não, você A vai gente ser o estava porta-voz do pensando, grupo. Tá bom. Manda bala. a gente estava pensando se era questão da... Ai, gente, como é que é o nome? Acabamos de falar. Consciência moderna. Consciência moderna ou o diálogo com a consciência histórica, né? Porque em algum momento ele fala sobre a questão do privilégio, né, nosso de poder dispor dessas duas consciências, por assim dizer. Tá bom. Não, não é E isso. ao passo que... então tá bom. É a comparação com as ciências exatas. Esse é o centro de toda a discussão. E o que... Não que o que você tenha dito não é importante, eu já vou voltar nisso. Mas o centro da discussão é dizer o seguinte, olha, as ciências exatas, as ciências humanas, elas tentam se espelhar nas ciências exatas. É quase como se as ciências exatas, particularmente a ideia de método Descartes, eu volto a isso. O método indutivo são dois, né? Descartes e Bacon, né? Descartes com a matemática e Bacon com o método indutivo. É quase como se essas duas coisas determinassem o que é científico, ou a validade do conhecimento científico. Kant, por exemplo, a crítica da razão pura de Kant é uma descrição filosófica do método newtoniano. A questão da matemática, a questão da verdade. A verdade aí, alguém tinha falado de verdade? Acho que foi a Bárbara. Não, foi a... a verdade como a descrição do fato. Ou seja, o conceito de verdade que está aí por detrás é a verdade como descrição do fato. O que todo esse primeiro capítulo é para dizer o seguinte, olha, isso não necessariamente é adequado para as ciências humanas. E por que a gente vai dizer isso? Porque nós estamos no momento onde nós temos consciência histórica. O que significa dizer? Significa dizer que nós aceitamos a diferença para outros momentos históricos e percebemos a relatividade dos pontos de vista. O que significa isso? Que cada momento histórico, no caso, ele tem que ser entendido a partir dos seus próprios critérios, das suas próprias categorias. Não colocar categorias nossas, impor categorias nossas para a coisa. Então, vamos fazer um parênteses um pouco no Gadamer. Repara como isso tem tudo a ver com a antropologia. Toda antropologia é essa briga. É uma briga conosco. É uma briga do antropólogo consigo mesmo, em primeiro momento. Para depois, já te dou a palavra, para depois ser uma briga do antropólogo com as formulações da sua própria cultura. Rodrigo, diga. Não, então, eu fiquei pensando que aí foi até o que você tinha falado também, da questão do que... meu Deus, as palavras estão fugindo da minha cabeça hoje. Quando você faz uma análise do seu tempo sobre outro tempo anacrônico. Anacronismo, é isso. E aí, tipo, enfim, aí essa consciência histórica, então, é meio que, eu poderia dizer, uma releitura desse anacronismo para a antropologia, né? Não, anacronismo é uma coisa da história, mas, na verdade, a antropologia e a história estão falando duas coisas muito semelhantes. O centro aí é o relativismo, né? Você tem que entender um momento histórico a partir do seu momento histórico. Você não pode entender um momento histórico a partir do que veio depois. Tampouco do que veio antes. Ele é uma integralidade. E daí, lá no final, que ele vai falar, olha só, o que nos interessa não é estabelecer regras, leis universais.
O que nos interessa é compreender, olha a diferença. E compreender, você compreende algo específico, um determinado momento, uma determinada sociedade, um determinado ritual. Barbara. Aí eu só queria fazer uma pergunta, mas não sei muito bem como formular a pergunta, porque é assim, aí ele fala, né, volta para esse, que agora a gente é essas pessoas com consciência moderna, né, com consciência histórica. Como é que a gente chega para ele, talvez, não sei se já tendo lido o resto do livro todo, né, como é que chega para ele nesse momento desse sujeito moderno que faz essa virada aí de que pode romper com a tradição? Existe? Porque eu achei um pouco... Não, ele não está... sei. Você achou um pouco? Abstrato artificial. O que ele está dizendo é o seguinte, olha só, tem um princípio por detrás disso, que é você fala da história, mas você faz parte da história. Então, aquilo que você pode elaborar sobre a história depende do momento histórico no qual você está. E o que ele está dizendo é que essa consciência moderna é uma coisa difusa, ela não está presente. Tem gente que não acredita nisso, tem gente que, né, diz e a gente pode até perguntar se ele tem razão, mas o ponto dele é essa condição da modernidade, ser capaz de aceitar o relativismo e olhar a diferença, tentar entendê-la nos seus próprios termos, e aí tem a antropologia como um exemplo disso, né? Malinowski escreve Os Argonautas em 22. Mas mesmo antes, os evolucionistas, que eram também uma tentativa de... não era bem uma tentativa de compreensão, né? Eles estavam mais para estabelecer regras universais, então, assim, leis universais de desenvolvimento, estavam um modelo muito mais próximo das ciências exatas. Malinowski rompe com isso. Mas se você for pensar você mesmo, alguém mencionou Durkheim, foi a Daniele. Durkheim e ali o Radcliffe Brown, a partir do Durkheim, ele vai transformar o funcionalismo numa tentativa de ciência quase que tenha alguma relação, que tenha, vamos dizer assim, inspiração nas ciências exatas. O conceito de função, a ideia de função é uma ideia matemática. Alguma coisa varia em função de alguma outra coisa. Ele faz transformar isso. O que é a função de um subsistema? É aquilo que ele contribui para a manutenção da sociedade. E teve um enorme sucesso. Quem vai romper com isso é o Evans Pritchard, que vai dizer que, para ele, a antropologia é muito mais próximo de uma tradução do que de um modelo de ciência. Ele foi aluno de Malinowski e Radcliffe Brown, mas odiava Malinowski. Não sei por quê. Enfim, trívias à parte, o ponto que ele está colocando é o seguinte: nosso momento histórico permite colocar esse problema dessa forma. Fez sentido? Permite essa possibilidade da consciência moderna colocar-se em questão face ao outro, que é. Isso não acontecia nos relatos de viagem do século XVII, XVIII, XIX. Diga, Bárbara. Aí você falou isso, que o que nos interessa não é estabelecer leis universais agora, né? O que nos interessa é compreender o quê? Pode falar de novo, por favor? É compreender. E para compreender, você não compreende um universal abstrato, você compreende seres de carne e osso. Você compreende um momento histórico, você compreende um autor, você compreende uma sociedade. Você quer fazer uma pergunta, Guilherme? Isso. Eu estava aqui pensando, né? A gente está
nesse momento aí se distanciando dessa tentativa de se criar leis universais. Mas eu estava lembrando de um texto que eu li de Levi-Strauss, eu acho, em que ele falava sobre sistemas binários e relacionava, né, a matemática à antropologia. E eu acho que ele era contemporâneo desse Gadamer. Aí eu fiquei pensando... Gadamer. Gadamer, Olha só, deixa eu desculpa. falar. A, em alemão, é Adiarara, Gadamer. Gadamer. Como se... E eu fiquei pensando se esse movimento de procurar uma lei universal na antropologia, ele ainda se manteve por quanto tempo, e se as pessoas ainda estão trabalhando nisso, ou se foi uma ideia que já foi descartada aí por essa época, né? É interessante a sua pergunta, Guilherme, porque ela vai e volta. Ela vai e volta. Hoje, a gente está muito pobre de narrativas, de grandes narrativas, como era. O Levi-Strauss não pretendia ser uma teoria, ele pretendia ser um método. O estruturalismo é um método. E ele pretendia, sim, encontrar os aspectos universais da mente humana que relacionavam... Tem uma teoria, ele tem uma teoria, quase como... A gente pode entender isso como uma narrativa sobre como construir essa universalidade, que é muito interessante. Agora, eu não sei se hoje a gente pode aceitar Levi-Strauss dessa forma. O que não significa que a gente não deva lê-lo e aproveitar dele. Eu acho que ele é importantíssimo. Inclusive, porque algumas das coisas que ele está colocando são super importantes, acredito até hoje, como a ideia de sistema. Ou a ideia de inconsciente. Tem várias coisas muito legais no Levi-Strauss. Agora, tem problemas, tem limites, tem um projeto que a gente pode não concordar com ele hoje. Ele tem efetivamente um projeto de uma... Tanto é que uma vez a Manuela Carneiro da Cunha, eu não ouvi da Manuela, eu ouvi de outros colegas que não sei de onde ouviram também, mas a anedota é a seguinte, ela foi falar para ela que ele trabalha com Levi. Ela acabou trabalhando com a... Não foi com a... Foi que substituiu Levi-Strauss no Collège de France, que agora o Rodrigo, tá vendo? Esse vírus que o Rodrigo tem passou pelo computador e passou aqui, ó, como eu estou usando o fundo de passou pela minha cabeça também. Então, mas a Françoise Héritier, estou resistindo, Rodrigo, estou resistindo. A Françoise Héritier, mas ela chegou para o diz a lenda que ela chegou para o Levi-Strauss e falou assim: eu sou brasileira. Ele falou: brasileiro tem aos montes. Ela falou, mas eu estudo matemática. Isso me interessa. Não sei se é verdade. Mas, enfim, Bárbara. Eu ia perguntar uma coisa, mas também não sei muito como elaborar a pergunta. Mas será que também quando a gente fala das ciências, nesses dois textos, né, do Kuhn e do Gadamer, que eles estão falando dessas ciências exatas, será que também não tem um pouco uma tipo estatização dessas ciências exatas? Não existe mudanças radicais? Eu sinto que está meio não sei, parece meio na realidade. Como é as ciências exatas? Assim? Sei, não, mas eu acho que que a gente não leu a parte do Kuhn sobre revoluções científicas. Que eu achei que o objetivo desse professor maluco para colocar o Kuhn não era que a gente fizesse uma leitura integral do Kuhn, né? Mas que a gente utilizasse a ideia de solução de quebra-cabeças e paradigmas para discutir as ciências humanas, principalmente a diferença das ciências humanas para as ciências exatas. A gente cai nesse texto desse outro maluco, que é o Gadamer, que vai justamente romper, vai apresentar o rompimento. Olha, essas duas coisas não são... Diga lá, Rodrigo. Professor, agora, depois da pergunta da Luz, eu fiquei, assim, pensando numa coisa. Porque a gente está falando de questões de, né, conceitos universais, nessa tentativa de universalizar. E aí, se eu não me engano, eu li um textinho acho que de uma conferência do Ingold. E, enfim, ele faz um cronograma, assim, histórico da antropologia e tal, das disciplinas da antropologia. E tem uma parte, se eu não me engano, que ele fala, por exemplo, que ele se sente um pouco, assim,
mal da gente ter abandonado essa perspectiva universalista. Tipo assim, obviamente, ele fala que tem as limitações, tem os problemas, mas que, tipo assim, que tem uma potência muito grande, que ela teria muito a oferecer para a antropologia mesmo nos tempos atuais. Mas eu não lembro quais os argumentos que ele coloca para se manter isso. Aí eu queria, sei lá, você conversar um pouco sobre isso, porque acho que... Eu acho que a gente pode... É que, de novo, sendo gadameriano, eu diria o seguinte, que o nosso momento histórico caminha na direção oposta. Então, eu, por exemplo, quer dizer, tem uma outra coisa ali que o Gadamer usa, que é que vocês não mencionaram, aliás, alguém mencionou, mas a gente pode tirar aí as consequências, as consequências mais, vamos assim, fortes, que é a ideia que é a ideia de método, a comparação entre método em Aristóteles e método em Descartes, que quem tinha mencionado era Axel. Qual é a diferença? O que o Descartes está dizendo? Bom, a ideia central é de que o método... Oi, Daniele, que bom vê-la. Você está bem hoje? O Descartes, ele começa com a dúvida, que é o que você chama de dúvida hiperbólica, mas no final ele termina com todas as certezas. E a ideia dele é que o método leva à verdade. A partir do método, você leva à verdade. Agora, no caso do Descartes e no caso do Bacon, eles estavam com uma guerra, eles entraram em guerra contra a tradição. Né? Que está ali já no iluminismo, que é a dúvida a todo ensinamento religioso, a dúvida a todas as verdades que vêm do ensino religioso, particularmente e da escolástica. Então, o que eles fizeram? Eles tinham um método para livrar-se dos preconceitos que distorciam a verdade. Os preconceitos em vez de distorciam a verdade. No caso no caso do Bacon, é o método indutivo. No caso de Descartes, é o método matemático. Né? São os passos do método que acaba desembocando na matemática. Enfim. Bom, a ideia está aí, a ideia de que a verdade é resultado do emprego do método. E o que eles estão propondo é um método universal para a verdade. São diferentes, um é indutivo, o outro é o método cartesiano, e que a gente traduz hoje pela questão da matemática, a aplicação da matemática, que é uma coisa super importante. Essas ciências da natureza são matematizadas. Né? Mesmo ciências como a biologia, eles têm, tudo está ali matematizado, com gráficos, com os equipamentos, todos produzem gráficos, enfim. Bom, eu já vi, tem o Rodrigo e depois a Bárbara, mas deixa eu terminar aqui. E aí o que propõe o Gadamer propõe? Ele fala voltar à concepção aristotélica de método, que é o método tem que ser adequado. Quem define o método é o objeto. Olha que coisa interessante. E eu queria voltar a isso depois. Mas vamos... Primeiro, Rodrigo. Não, professor, meu comentário ia ser exatamente isso. Que ele dá essa sugestão, né? E aí comecei a pensar, porque de fato, aí, por exemplo, dentro desse mesmo textinho do Ingold que ele fala, ele puxa muita atenção para isso, né? Do tipo, para a gente parar de levar, ele até fala, né? Tipo, a gente levar a sério nossos interlocutores, né?
Do tipo, para a gente não dizer o que eles são e realmente acreditar no que eles dizem que são, né? E eu acho que tem tudo a ver com essa questão da metodologia aristotélica, né? Quem vai dizer o que é o próprio objeto, né? Assim, objeto. É. Então eu vou falar com a Bárbara. Primeiro, confuso. Não, é que você não quer falar mais, Bárbara? Não? Tá bom. E você, Axa, quer dizer alguma coisa? Estamos falando da coisa que você gosta. Não estamos te ouvindo. Não. Nós estamos ouvindo alguma coisa, mas não é você. É verdade. Bom, eu acho que... Quem está falando? Amiga, a gente estava ouvindo de fundo, mas não está te ouvindo. Oi, tá ouvindo? Estamos, agora estamos. Oi, oi, oi. É que a sua imagem e Nada. a sua palavra, elas estão em desincronia. É que você pensa muito mais rápido que a luz. Não tá ouvindo? A palavra chega antes do que chega... Agora travou o seu microfone. Tá bom, Axa, quando melhorar aí, você fala. Alguém quer dizer alguma coisa? Verônica, você está bem? Você está bem? Tô bem, professor, tô Cara, indo. peraí. Tá bom. Então vamos lá. Axa, você já... Tá ouvindo agora, gente? Estamos. Mas a sua imagem não está acompanhando a sua voz. Tudo bem, estamos ouvindo. Oi. Não está falhando, Axa. Melhorou? Melhorou. Nossa. Tá travando. Eu acho que eu vou... Ok. Perdemos a Axa. Bárbara. Oi, agora tá ouvindo? Melhorou? Eu acho que a ouvindo muito câmera bem. ligada ao mesmo tempo não vai dar certo. Ok. Enfim, só um instante. Amor, amor. Fala mais baixo. Pronto, voltei. Deu certo agora. Posso falar, gente? Claro, estamos Desculpa, é ouvindo. porque em casa a gente fala no telefone, difícil. A casa é o caos. Vocês não estão Assim, vendo aqui, mas na 3 minha pessoas já entraram concepção, aqui acho que dentro. o que mais me chamou a atenção dessa discussão, né, é a gente entender quais são as estruturas interpretativas que modificam Perdemos a quais sua são as segunda. estruturas interpretativas que modificam essa resposta, né? Essa resposta que para ciências duras. Não, você sabe, Axa não funcionou. Vamos passar para a Bárbara, depois a gente volta. Mas estava muito bem, viu, Axa? Eu fiquei assim, bem empolgado em te ouvir. Bárbara, diga. Você tenta falar de novo. É porque ela quase chegou lá, né? Tipo, ela... Ah! Na hora que ia dar a coisa assim, agora entendemos tudo, né? Foi a hora que falhou Parece Oi, aquela amiga. cena... Parece aquela cena do... Vocês assistiram aquele do Forrest Gump? Na hora que ele vai falar assim, eu vou falar sobre o Vietnã. Aí o cara desliga o coisa, ele fala. E é isso que eu tinha para falar do Vietnã. Ó, a Axa colocou aqui, eu vou ler. Levando em consideração isso, não existe mais a busca da verdade. Existe a busca para entender quais são as estruturas interpretativas que levaram a tal resposta na ciência. E quais são as estruturas interpretativas que modificam essa resposta por outra nesse processo contínuo. Mas, mais ou menos, porque o Gadamer ele vai recuperar o conceito de verdade. Não o conceito de verdade como algo que representa o fato, com algo que, mas o conceito, ele vai tentar recuperar a tradição.
toda a ideia está já está posto no primeiro capítulo. A gente sempre fala de algum lugar. A gente sempre fala de dentro da história. No nosso caso, de dentro de uma sociedade. Que você pode... E uma tradição, ela não é algo homogêneo. No seguinte sentido, nem todo mundo se apropria da tradição da mesma forma. A tradição são múltiplas vozes. E as pessoas se apropriam dessas múltiplas vozes como... Então, por exemplo, a antropologia faz parte da tradição ocidental. Mas é muitas vezes uma voz que é contrária às correntes hegemônicas dessa mesma tradição. Professor, inclusive... Peraí, a Bárbara desculpa, estava na frente. a Bárbara levanta a mão. A Bárbara, numa gentileza, como ela é muito gentil, ela cedeu a palavra para você, Rodrigo. Hoje você agradece a Bárbara. Obrigado, Bárbara, vai ser rapidinho. Só porque, tipo, quando eu tava lendo o texto, eu tava na casa de uma amiga, e aí a gente até começou a conversar. E aí, tipo, o conceito de verdade, para mim, é um conceito muito caro. Porque, sei lá, vamos pensar... Caro de... Você problemático, assim, é você tem uma difícil relação sustentar. afetiva com o conceito. Não, caro no sentido de... Assim, é difícil mantê-lo, sabe? Mas é caro no sentido de que ele custa muito. Sim. Ok, essa é a metáfora, tá. Mas, enfim, por quê? Porque, enfim, vou fazer o meu raciocínio. Por exemplo, a gente trabalha da perspectiva que, por exemplo, os fatos são construídos. Okay. A verdade pode se dizer como um fato. Então, uma verdade nunca vai existir... Peraí. Quando você coloca a verdade como fato, você já aceitou um conceito de verdade. Que é justamente o conceito de verdade que Putz. Então, eu não aceito esse é o meu ponto. Você viu o que a Axa falou aqui? Ela acabou de te... né? Poxa, eu sinto muito, Axa. Eu sou antropólogo, minha mulher é advogada. E às vezes eu vejo como eu sou chato. Mas tudo bem. Casamento é alteridade, né? Alteridade que dorme do seu lado, né? Mas, fala lá. O meu ponto é que eu não comprei. E essa é a questão. É porque aí qual conceito que entra? Eu não consigo encontrar. Mas até onde tem, a gente tem o conceito de que a verdade é um fato. Beleza. Não, o fato é construído. Não, peraí. Se o fato é construído, não existe uma verdade por excelência. Peraí, Rodrigo, confundiu tudo. Você fala que você não tem um conceito de verdade, mas você fala, bom, a verdade é um fato. Você já tem um conceito de verdade. Continuamos sem se ouvir, Axa. Ai. Meu Deus. Sabe o que eu acho? Eu acho que o seu marido filósofo está te boicotando, hein? Eu, se fosse você, acho que ele... É brincadeira, hein, gente? Não me levem muito a sério. Senão a aula fica muito chata, né? Principalmente falando de Gadamer. Mas, voltando aqui à questão, digita aqui, Bárbara, eu leio para você. Eu perguntei o que é fato e por que ele é a verdade. A ideia de que existe um mundo objetivo, que está para além de nós, independe da nossa subjetividade. Não estou dizendo que isso seja... Mas isso é a ideia que está por detrás do fato. Então, o fato, um outro detalhe é que o fato ele vem dos sentidos, de alguma maneira. Ou diretamente dos sentidos, ou algo que está, de alguma maneira, ligado a eles. Por exemplo, comprimento de luz. Você não é capaz de ver o comprimento de luz, mas você tem um equipamento que é capaz de medir esse comprimento de luz a partir de você faz você tem uma teoria por detrás, você tem um paradigma, né? A partir desse paradigma você vai vai desenvolver instrumentos, tools, né? E a partir daí você vai mensurar isso vai te dar um resultado. Esse resultado está em gráficos, está em números, está, enfim. Então, Professor,
tô aqui filosofando. Ah, desculpa, mas assim, sobre fato, né? Eu tô pensando, tá, toda a realidade dada, assim, né, exterior, é um fato, mas e a consciência? A consciência também é um fato que a gente percebe ela, né? Tal, porque assim, na realidade, nós temos a percepção do mundo bem material, só que ele é todo de partículas, ele é quase um nada, né? É muito mais espaço vazio e, quer dizer, nós somos, na verdade, a mesma coisa, assim, tal. Então, o que que você acha dessa questão da consciência? Você acha que foge muito da aula também? Não, mas eu acho que o que nós estamos discutindo aqui é o que está por detrás desse conceito de fato. Eu acho que você tem razão, consciência e mais. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma etnografia, você vai lá e observa um ritual. O ponto central é, o ritual aconteceu. O ponto central é, o que você observou, você vivenciou aquilo. E você vai transformar aquilo num relato, né? E esse relato, ele corresponde ao que você viu. Aí as coisas começam a ficar complicadas. Por quê? Ouviu, enfim. Por quê? Porque a questão não é que o ritual aconteceu. A questão é o que o ritual significa. Ou seja, a gente... E aí começa a ficar complicado. Por exemplo, a gente fala sociedade. Sociedade, cultura... Isso são metáforas para alguma coisa que está lá. E isso é o limite das coisas que a gente consegue elaborar sobre essa realidade. Ou seja, existe algo coletivo. Mas o que é isso? Sociedade, cultura, são metáforas que a gente usa para falar disso. Ideologia, né? Valor. Eles não são observáveis no mesmo sentido de que o impacto, que uma reação química é observável. Diga, Bárbara. Não, só um ponto, né, que eu fiquei pensando que, assim, por exemplo, quando o Gadamer escreveu esse texto, eu não lembro agora exatamente o ano, mas acho que é 1950, se eu estou errada. 7. Não, 57. E aí eu pensando assim, em qual contexto ele estava, né, para poder entender onde ele escreve, né, mais ou menos assim. Eu acho que depois das duas grandes guerras, né, talvez sejam dois fatos históricos que marcam assim essa concepção moderna, né, de verdade relativa e tal, que essa consciência, né, história tipo de aceitar a diferença. Eu acho que talvez seja fruto dessa vivência deles, né? Não sei. Acho que você tem um bom ponto aí, não é? Porque fato, o que foi o Holocausto, né? Então, também acho que, por exemplo, né, a ONU ela aceita a participação de vários países, tal, da pluralidade, mas ela em si tem um conceito e uma ideologia, que é a parte de outras coisas, outras instituições podem ficar excluídas desse processo se não tem a mesma ideologia. Então, você falar, a ciência é uma pluralidade, igual o Rodrigo estava falando, você está pondo um limite na metodologia. Todo mundo fala que a ciência não é uma pluralidade, não é uma pluralidade de visões e que isso não muda com o tempo, está excluído desse processo, Pois né? é, mas quando você fala disso, você está pensando em ciências exatas e numa certa ideia de ciências exatas, que é uma ideia de senso comum, que é uma ciência indutiva, que ela ela apresenta a verdade e tal. Então, quando você fala assim, agora descobrimos que isso que faz bem, a gente não fala assim, olha, agora o paradigma mudou, então isso que fazia mal considera que faz bem. A gente fala assim, agora você descobriu o que é, se isso faz de fato bem ou mal. Bárbara. Eu acho também que depois de ter vivido nessas duas grandes guerras de barbárie, né, tipo de, enfim, caos, né, assim próximo de você, eu acho que é uma tentativa de estabelecer um piso comum, né, entre as pessoas para garantir uma paz, né, para construir uma suposta paz, com medo mesmo, né, de acontecer de novo coisas como aconteceu pouco tempo atrás. Acho que é mais ou menos nesse lugar que ele
fala, né? Pode ser, é uma boa hipótese. Aquele poema que eu coloquei do Jacques Prévert, Barbara, não sei se vocês tiveram possibilidade de lê-lo, ou entenderam. Tem traduções na internet, você consegue, né? Jacques Prévert era um comunista e os poemas são muito interessantes porque eles são muito sofisticados, ao mesmo tempo muito simples, né? E ele está falando de Brest. Brest foi uma das cidades bombardeadas pelos aliados. Ela é uma cidade francesa. Eles bombardearam durante vários dias, mataram todo mundo. Como é que é o nome disso? O asfalto ficou tão quente que o asfalto derretia. E ele está em Brest e ele está vendo assim ele passando por uma rua e ele fala assim: Rappelle-toi, Barbara, nous sommes croisés rue de Sion, que quando ele teve antes em Brest, e ele viu uma moça passando. E ele sabe que é Bárbara porque o amante dela, o companheiro, gritou assim: Bárbara! Aí eles se abraçaram e se beijaram. E ele compara isso com as coisas de Brest depois do bombardeio, onde a chuva leva a carcaça dos cachorros. É um poema bem legal, mas é um poema muito triste. Professor, eu posso complementar meu ponto, só que eu acho que Claro. é bem interessante parar para pensar nisso, né, onde ele estava inserido, porque eu acho que essa busca de tipo, meio dialética mesmo, de voltar à tradição ao mesmo tempo que está refletindo, né, é porque também pensa assim, nós criamos a ciência aqui, super evoluímos e tal, ciências exatas, sei o quê, e ao mesmo tempo, olha onde paramos, né? Então agora vamos tentar criar um piso comum que reitere a nossa história. Humanidade, né? Que permita englobar todas essas perspectivas aí que causaram conflitos surreais, né? Que possa permitir que elas coexistam, né? Tipo assim. Então, acho que tem coisas muito interessantes que surgiram, né? A partir da reflexão sobre o absurdo da Segunda Guerra Mundial. Depois eu vou tentar encontrar. Tem um que é maravilhoso, mas o problema é que ele está em francês, eu não sei se está traduzido. Depois eu ver aqui, de repente a gente pode pensar num capítulo para pensar. Mas enfim, vai pensar justamente a alteridade. Professor, sabe qual que é o problema com esse discurso bonzinho de inclusão? Assim, tem um escritor da ciência política chamado Dahrendorf. Ele é meio conservador, e é esse o ponto, de ser conservador ao mesmo tempo que se coloca como progressista, ou seja, uma verdade que pode ser aceita por ampla parte da população, mas é uma ampla parte da população que assiste televisão, entendeu? Que está sentado no sofá, que está consumindo aquilo como entretenimento, entendeu? Assim, eu acho que não é um exercício, tá? Não estou falando desse autor em específico, ele não é um intelectual que se pôs a dar grande espaço, mas eu acho que o Dahrendorf, apesar de que ele deu grande espaço, sim, ele seguia por essa linha de combater o autoritarismo de Estado, entendeu? Por isso, você tem que aceitar, né? Aquela coisa, a única coisa que você não pode aceitar é a ditadura, a única coisa que você não pode aceitar é a imposição de uma verdade, né? E de um grupo, etc. E aí, o que eu estava querendo dizer é que ele foi largamente aceito porque ele era muito de centro, sabe? Ele era muito assim, e progresso também, né? Então ele ia pra televisão, aí eu não assisti os vídeos dele, mas assim, tipo assim, ele fala sobre coisas que todo mundo concorda. Eu acho que como disse, sei lá quem, né? Toda unanimidade é burra, eu acho que Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra, eu acho que, realmente, eu acho que assim, uns pequenos intelectuais, sabe, assim, uma coisa independente, eu acho que tem o seu valor, né? Entendeu? Tipo assim, ele se propôs, mas assim, tem uma coisa que é típico das ciências humanas, eu acho, que é
elas caminham num caminho talvez inverso das ciências paradigmáticas, as ciências que elas vão se fechar. Olha aqui, o paradigma, nós sabemos o que é verdade. Agora a gente vai partir daqui e vai tentar, vamos dizer assim, refinar esse paradigma, ok? Então, você tem uma multiplicidade de vozes, mas você tem também critérios muito mais fortes do que é verdadeiro, do que eu posso aceitar como verdadeiro, que eu posso aceitar como falso. Um deles, por exemplo, em alguns campos, é a possibilidade de reproduzir experiências que já foram feitas em outros lugares. Então, a ideia de reprodução. Nas ciências humanas, o que a gente encontra é uma outra coisa, é a multiplicação dos pontos de vista. Que alguns estão dialogando, outros estão se criticando, eles estão... Por isso que a AXA lembrou do Feyerabend, né? Ela já lembrou isso faz umas... Ela frequentemente lembra dele. Talvez a gente pudesse ler o Feyerabend, é muito legal. E tem alguma coisa que tem a ver com o que eu estou falando agora. Mas voltando ao Gadamer... Eu consegui concluir, assim, tipo, a questão é que eu tenho amigos aí, né, tal, que fizeram sociologia, antropologia. Eles ficam repetindo Weber, ficam repetindo dogmaticamente, sabe? Eles são inteligentes? São, mas qual que é a coisa deles imporem para mim que, por exemplo, uma ciência como economia está errada porque a gente é opressor? Qual que é a graça disso, sabe? Ficar repetindo um discurso muito burramente. Não foram eles que construíram a partir de si. Eles leram e tentaram... E aí é que tá. Quando você... Isso, as ciências sociais, a graça dela é a pluralidade de ideias, e isso está sendo verdade. O que o Gadamer diz é verdade. O que ele diz é verdade. Agora, colocar ele como um ícone da verdade está errado, assim como o Weber fica repetindo, e tentar reproduzir os métodos dele sem lançar o seu... Sem fazer, sabe, parir, né? Gerar o seu próprio método, fazer crescer dentro de si, não tá certo. Agora, o seu método vai chegar a eles, entendeu? Nessa pluralidade de ideias. Tem duas coisas aí, bom que você tenha falado, porque tem duas coisas que eu queria chamar a atenção antes. Parece consultório de psicólogo, né? O horário já está acabando. Tem duas coisas aqui que eu queria chamar a atenção, que a gente já falou, mas eu queria enfatizar. A primeira é, voltando à definição de método que ele vai usar. O método tem que ser apropriado para o seu objeto. E aí tem duas maneiras de você interpretar. A primeira maneira é dizer o seguinte: tem um método apropriado para as ciências humanas, que é diferente das ciências exatas. Eu acho que isso carrega alguma verdade. Mas tem uma outra coisa que eu acho que tem a ver com o momento em que a gente vive, que é, mesmo nas ciências exatas, você tem uma pluralidade de métodos. Como que a gente... E isso toca ao problema prático de que vocês vão ter que decidir, vocês vão ter que se apropriar disso para fazer o TCC de vocês. E aí, a grande questão, eu acho, é que a gente pode levar essa interpretação mais à distância, ou levar às suas últimas consequências, e pensar o seguinte: olha, a gente pode ter métodos, todos eles das ciências sociais, reconhecidos como tais, mais apropriados aos nossos objetos de pesquisa. Pensando não apenas o objeto, não o objeto como algo que está lá, mas o objeto que você constrói em diálogo. Então, é o quê? É um diálogo entre você e o que está ali, né? Que você está estudando. E nesse diálogo tem duas coisas. Tem o que as pessoas estão te dizendo, e tem você também. A ciência social não é vamos dizer assim, o objetivo dela, pelo menos a antropologia, não é apagar o eu, mas fazer do eu parte do objeto a ser estudado, perto do seu fenômeno, digamos assim. Ou seja, a questão é o diálogo e, portanto, o encontro. E você só tem diálogo a partir de um encontro. E aí tem uma outra coisa que ele vai dizer ali no final, que é a questão do Verstehen, que é a ideia de compreensão. A filosofia, somente
filosofia continental, particularmente alemã, ela vai fazer a distinção entre Erklärung e Verstehen. Erklären e Verstehen. Um é compreensão, é Verstehen. A outra é explicação, é o Erklären. Fale, Bárbara. Escrever essas palavras aqui e o significado delas no chat para a gente anotar? Eu não sei se eu sei todas, mas depois a gente pode voltar a isso, é o que eu souber, eu digo. Tá? Então, professor, eu assisti um vídeo no YouTube antes de começar aqui nas férias, né? Eu estava estudando. Por quê? Para não ferrar meu semestre, né? Então, era um vídeo em inglês, aí eu posso passar para vocês, quem tiver interesse e tal. Tem a legenda embaixo, né? Se não me engano. E aí é o seguinte, em inglês, né? Ele fala várias coisas que eu falei daqui, da estudante que fez uma viagem de trem e tentou apresentar esse projeto de pesquisa, ninguém aceitou, falou, não, a gente não está falando sobre isso, por que a gente tem que coisar? Ele falou uma coisa legal, era sobre como escrever artigos acadêmicos, né? Aí ele falou assim, ó, eu sou professora, eu sou pago para ler o que vocês escrevem, assim como os seus professores, então não se enganem. Quando eles pedem para vocês explicarem e darem a sua opinião e tal, é para entender meio que amaciar o ego de vocês, tipo, porque eles estão sendo pagos por vocês. Agora, a comunidade científica, os leitores aí, né, tal, todo mundo, eles não são pagos para lerem o que você escreve, eles vão ler se for do interesse deles. Então, vocês têm que escrever para interessar alguém, e não para explicar melhor alguma coisa. Então, explicação por si mesma é vazia. Eu achei legal esse ponto sobre explicação, Não, o que eu é sei. explicação? Isso é interessante, mas ele tá falando de outra coisa. Porque ele está falando de explicação, ele está falando assim, o artigo ele tem que ser interessante, ele não tem... Você vê um bom artigo não pela qualidade da explicação, mas pelo interesse que ele é capaz de gerar. que é uma perspectiva muito complicada, né? Mas, enfim. O que eu estava dizendo é que o Verstehen ele recoloca completamente a questão do método. Porque se o Verstehen ele tem a ver com o encontro, ele é resultado de um encontro. E aí o encontro não só no fato de que você encontrar com uma pessoa e esbarrar com ela no caminho, não, mas o fato de que o encontro como diálogo, o encontro como a possibilidade de você se deixar dizer alguma coisa pelo outro, de você ouvir o outro. Então, se é verdade que esse é o encontro, ele, no fundo, você está encontrando, aí dependendo de quem isso acho que tem muito a ver com antropologia, são pessoas de sociedades diferentes, de culturas diferentes ou de subgrupos diferentes. Ou seja, você está encontrando com a alteridade. Com a diferença. Com alguém que pensa diferente de você. E esse encontro, ele precede o método. Ou seja, a historicidade precede o método. Olha só que ideia super interessante. Barbara? Aí que é isso, né? Porque a consciência histórica de cada um também precede o método. É tipo o sujeito moderno, é tipo a construção do sujeito moderno também, né? Dessa humanidade que une. É isso? Agora, você pode expandir isso. Primeiro, é uma consciência que todos nós podemos ter ou não podemos ter, mas ela está difusa no nosso meio social, faz parte das condições objetivas nas quais nós vivemos. Não objetiva no sentido marxista, mas objetiva no sentido que, por exemplo, vamos pensar hoje, vamos pensar na modernidade de 60, vamos pensar hoje. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da inclusão de minorias que antes não conseguiam participar da distribuição do conhecimento e das posições, etc. Então, a gente tem que conviver com elas.
a gente tem que... Hoje em dia, a gente pensa que a gente tem que respeitá-las. Que a gente não pode simplesmente dizer o que você está falando é uma bobagem enorme. É claro que isso tem um limite, isso tem tem coisa. Mas deixa eu terminar minha frase, passo a palavra para você. Eu já perdi minha frase também. Ah, Barbara, rappelle-toi, Barbara. Bom, eu já perdi minha frase também. Vai lá, Bárbara. Desculpa. Tudo Não, é bem. porque eu tô pensando assim, que eu acho que ao mesmo tempo que o Gadamer escreveu lá atrás, né? Que agora a gente está chegando, pensando na modernidade de agora, né? Eu acho que a gente está chegando a um outro momento. Porque, por exemplo, com a polarização, né? Com essa força que está tendo agora, pensamentos polarizados, né, e a falta de diálogo e tudo assim. Eu não vou entrar nisso também porque é muito complexo, né? Mas enfim, o que a gente reconhece em comum da polarização São a extrema-direita por um lado e as pessoas esclarecidas por outro, né? Não, e ao mesmo Eu tô brincando, né? Eu tô brincando, porque a gente tem que aceitar que eles também têm um ponto de vista que possa ser legítimo ou válido, etc. Mas não, a gente está muito pouco disposto a ouvi-los, né? Sim, eu acho que está todo mundo indisposto a encontrar solos comuns. E eu acho que isso vai acontecer em comparação com Gadamer, que fala pouco tempo depois da Segunda Guerra. Talvez a gente só vai perceber que fala sobre faz essa elaboração de volta à tradição, também recriando recriando, né? A gente só vai conseguir fazer isso talvez depois que a gente vê efeitos mais drásticos, tipo guerra mesmo, né? A gente já está vivendo um pouco a guerra, mas, enfim, quando essa guerra ficar mais acirrada, a gente vai ver o valor e a importância, né? Ou vai fazer isso, assim, questionar essa nossa tradição e recriar ela ao mesmo tempo, ao invés de só abandonar. Eu não sei, agora eu também já me perdi, já estou deixa eu contar uma história para vocês interessantíssima. A gente chamou um francês que eu esqueci o nome dele, de novo, novamente. Culpa do Rodrigo, hein? Eu estava lendo, estava na aba, né? Na aba de não foi a passada, foi a outra, que foi em Brasília. E aí a gente saiu para almoçar, né? Comecei a conversar com ele. E aí eu comecei a falar para ele, estava falando sobre o debate direita e esquerda, né? Aí eu falei para ele que eu estava na eleição do Bolsonaro e eu sentei com uma prima minha, na verdade é uma prima torta, ela é casada com o primo do meu primo, dos meus primos, né? Ou seja, ele é sobrinho da minha tia por afinidade, casada com a irmã de papai. E ela é super de direita, super religiosa, super... E aí eu falei assim para ela, bom, tudo bem, eu acho que voto, cada um tem o seu e tal, mas por que você está votando no Bolsonaro? Ela começou a me falar. Começou a falar. E aí eu estava tentando tirar do que ela estava dizendo alguma coisa que eu pudesse identificar qual razão, né? E ela estava falando sobre o kit gay. Aí deu mil explicações sobre que não tinha nada a ver, né? Mas assim, o que a gente tem que reconhecer é que em relação a essa história do kit gay, o governo, o Ministério da Educação perdeu a guerra de versões, né? Eles jogaram a bola para o alto, viu lá o adversário e cortou a bola. Não importa muito o que eles estejam falando Mas isso passou pelo tecido social, todo mundo estava falando disso. E claro, estava errado, porque não foi isso que eles queriam, não era isso que estava dizendo, não é. Ela começou com olha só que interessante para a nossa discussão, começou a falar sobre um argumento científico, dizendo o seguinte, olha, já tá provado cientificamente lá por Harvard que você acha que você tem razão, né? Aí está provado por Harvard que
como é que é o nome disso? Que em determinado momento a criança tem uma dúvida ligada à sexualidade dela. Então isso é normal, que depois isso se consolida. O problema dela é que se você intervisse nesse momento para estabelecer ideologicamente um caminho que não é o dele, etc. Não, se ele for gay, está tudo bem. Esse era o discurso. Bom, ou ela, né? Ele tinha filhos e filhas. Bom, eu fiquei lá ouvindo, fui perguntando, vem cá, como é que fica? Acho que ouvir também é importante, mesmo ouvir quem a gente não concorda. E aí, o interessante é que eu estou contando tudo isso porque eu contei isso para esse francês, que veio a aba. E ele tem uma ideia de ciência social que é colocar uma ciência social tá sempre em conflito. É uma ciência social política, ou seja, uma ciência social que defende coisas, né? Defende. Ele falou assim para mim, mas você está em guerra. It's a war. E o meu ponto era o seguinte, olha, eu não concordo com nada disso, acho que tudo que você está falando está errado. Mas ela tem um ponto importante. Ela quer ter uma voz na educação dos filhos. Ela quer ser ouvida. No mínimo, ela quer explicações. Eu falava assim para ele, eu acho que isso é legítimo, não é? Pode até não concordar com coisa e tal. Mas meu problema, mas é um pouco o que a Bárbara está dizendo, né? Tudo isso para contar uma anedota. Uma anedota sobre... Vamos lá, Bárbara. Eu acho também, só que a gente está, eu acho que tem um pouco de uma prepotência, minha opinião, né, pessoal? Uma prepotência nossa, enquanto, vou dizer minha, sei lá, vou falar de mim para não falar dos outros, de achar que a austeridade é uma coisa dada. Porque, na verdade, a austeridade, a gente já está, como a gente fica debatendo temas na abstração, né, indo para a faculdade, debatendo coisas, acho que a gente acaba esquecendo da austeridade, que a austeridade, na prática, ela é construída e vai sendo vivenciada e reiterada. A gente já faz tanto isso, ou se acredita fazer, né, tão bem, que não lembra, assim, que, por exemplo, quando o Gadamer escreveu esse texto, pouco depois, o esforço que representou criar essa austeridade, entendeu? Isso foi um esforço, não é uma coisa que é dada. E também cobrar isso dos outros não é uma coisa que vai ser eficiente, porque a alteridade, ela justamente surge como um processo de dar legitimidade às múltiplas vozes. Então, assim, é uma legitimidade mesmo para discordância, né? Mas, enfim, uma coexistência que autoriza. Então, eu acho que quando a gente... Eu não estou querendo dizer... Estou falando bem abstrato mesmo, não estou querendo dizer... Enfim, estou falando bem abstrato. Mas que a gente tem que lembrar que isso é um esforço. Isso é um esforço que tem que ser constante e que realmente essa necessidade surgiu num período de guerra em que as pessoas viam os outros, por exemplo, lá mas estou falando desse contexto porque a austeridade não surge só lá, né? Mas, enfim, depois de ver destruição. Então, se a gente não lembrar disso, de onde surge esse movimento de austeridade, a gente vai acabar caindo no mesmo lugar, na minha opinião, que é em outras guerras, até entender que, enfim. Chega, Rodrigo. Eu vou colocar só um probleminha, tá, gente? Mas, enfim, é só para ficar mais Ele quer criar animado. polêmica, Bárbara, olha só. Aquela coisa de você foi gentil com ele, mas ele não está reciprocitando, ele não está, enfim, fazendo a contraprestação. Você está vendo, né? Depois você conversa com ele. Olha lá, Rodrigo. Eu estava vendo uns debates nesse sentido, e aí, beleza. Eu concordo, assim, com a Bárbara, a gente tem que, senão fica uma alteridade parcial, por assim dizer, né? É do tipo, eu vou dar... né, vou ouvir só aquele grupo ali que não é muito meu grupo, mas que mais ou menos tem algum sentido para mim. Ou seja, Só que, enfim, você só vai ouvir o mesmo, né? Exatamente, é o mesmo, mas em outra
jeito de falar. Mas eu tava vendo algumas coisas nesse sentido, e aí eu não vou lembrar mesmo de quem é que estava falando sobre isso, então eu já não vou nem me esforçar. Mas, enfim, da possibilidade de abrir espaço para quando as falas são muito inflamadas e ultrapassam certos limites, que, enfim, dentro dessa discussão, começa a discutir toda a questão da alteridade, né, do respeito ao outro, de que todos têm espaço e que uma sociedade, né, diversa, opiniões têm que existe o encontro e não tem como ter harmonia 100%, assim, né, não harmonia, mas, enfim, do caos vem a harmonia, né, então tem que saber, essa é a questão, tem que saber lidar. Só que chega um ponto em que, até que ponto você pode ser permissivo com certas ideias, e que, por exemplo, muito dessas questões, em momentos que a gente chega, talvez a gente só chega por ser permissivo demais. Que são várias discussões que a gente tem, por exemplo, ditadura militar, do tipo, se tivesse tomado algum tipo de medida mais, assim, antes de fato se efetivar e a população, né, a sociedade civil de fato se vincular com os militares, né, poderia ter sido diferente. E aí, enfim, é só para jogar no ar mesmo, que eu achei umas coisas Eu acho que interessantes. você tem razão, mas aí depende qual é o papel que você quer ter, né? Deixa eu contar uma outra história. Eu estava dando uma disciplina, eu acho que era T1, e a gente tava, tinha sido depois da eleição dos Bolsonaro, ou foi no semestre da eleição do Bolsonaro, acho que foi depois. E aí a gente teve essa discussão semelhante. Eu falei assim, vamos tentar ouvir essas pessoas? E aí eu propus que eles fizessem o seguinte, que eles pegassem um cartaz e colocassem assim, o que você quer, eu quero ouvir o que você tem a dizer, ou o que você tem a dizer me interessa. E aí a gente fez uma pequena conversa de como lidar com essas situações, né? Não é assim, o sujeito fala assim para você, olha, eu acho Bolsonaro o máximo, mas você não vai falar assim para ele, pô, você está errado. Não, pergunta, mas por quê? Não se coloque em oposição, faz a pergunta. Não quer dizer que você vai concordar. Ouvir o outro não significa que você vai concordar com o outro. Não significa que você vai falar, não, legal, você... por exemplo, no caso que eu dei, conversando com a minha contra-prima, sei lá, eu não concordo com ela, mas isso não me impede de ouvi-la. E não me impede de pensar que ela tem razão em alguma coisa. Pode não ser até o que ela acha que ela tem razão, mas enfim. E aí eu posso me relacionar com ela. Eu acho que é importante você ter voz na hora de você sobre a educação dos seus filhos. Se é uma pessoa religiosa, é legítimo que seja também, ué. Diga, Bárbara. Eu acho que também faz parte da lógica do encontro, né? Que eu acho que às vezes a gente também fica... Tudo isso, para mim, é um ideal. Assim, Claro. também tem que lembrar que, às vezes, por trás dessa construção do sujeito moderno, que, obviamente, tem implicações práticas, concretas, enfim, construir o mundo, tudo também tem uma parte idealizada. E nessa parte idealizada, assim, é lembrar que, assim, e eu acho que isso até, eu estava fazendo uma matéria de história social política brasileira, e a gente estava falando sobre os povos indígenas, né? E eu acho que até isso também se relaciona com a questão da alteridade para os povos indígenas e a sociedade como um todo, né? Que é de lembrar que a gente também tem o direito de dizer não ao encontro. A gente também tem o direito de dizer, eu não quero te ouvir, assim, eu não vou te ouvir. E as pessoas fazem isso. Tipo assim, de ambos os lados, as pessoas dizem, eu não quero ouvir você, não quero saber se você fala de várias formas, né? E de várias formas isso é dito também. E eu acho que, assim, é mais um reconhecimento dessas sutilezas, a sutileza de como falar, de o que falar, né? Enfim, de quando falar, se eu quero falar, porque às vezes a gente escuta coisas que pessoalmente nos machucam. Então, tipo assim, mano, eu não quero falar disso, me machuca, estou com raiva. Tipo, eu estou com muita raiva ouvindo você falar. É assumir esse lugar, sabe? De tipo,
ou eu me sinto muito desconfortável quando você fala isso. É ir para um lugar da emoção mesmo, assim, porque as pessoas estão ficando tão emocionadas, e também eu vou dizer isso... Tem uma sinceridade consigo mesmo, né? Eu acho que você pode falar, eu acho até você pode falar, o cara está falando assim, vamos supor, o cara está dizendo para você como ele está torturando, como ele torturou alguma coisa, você fala assim, bicho, eu não quero te ouvir, eu acho errado. Eu não gosto, me faz mal. Por exemplo, eu, Bárbara, sou muito sensível, eu não consigo ver cenas de violência, às vezes nem em filme, assim, eu fico passando mal. E eu quero tampar os... Por exemplo, fui ver Bacurau, aí tava lá eu vendo Bacurau com um amigo de ciências sociais. Aí, na hora que tinha que cortar a cabeça do povo lá, eu queria fechar os olhos. Ele, não acredito que você vai fechar os olhos. Você não vai ver o filme de verdade. Eu falei, não, eu quero fechar os olhos, eu não vou ficar bem se eu ver a cabeça das pessoas sendo cortadas, independente do contexto. Respeite o meu direito de não querer ver, né? Por exemplo, aquilo. O seu direito a olhos fechados. Não, e ele veio me criticar, tipo, olha, ele era de ciências sociais, esse filme, mas você não entendeu o contexto. Mas para mim, pessoalmente, aquilo não sabia, né? Mas, assim, eu falo isso também porque eu gosto muito de comunicação não violenta, né? Que também tudo isso é ideal, não estou dizendo que... Acho que é lembrar também que, assim, a forma como a ciência surge e as ciências sociais surgem são tentativas, entendeu? Tudo é tentativas de viver, de construir uma sociedade que atende determinadas necessidades. E eu acho enfim, eu gosto muito de comunicação não violenta, e aí tem essa pegada de trazer os sentimentos, né, para as coisas e as necessidades, que eu acho bem interessante para melhorar a compreensão desses conflitos e tudo, assim. Eu acho que você tem um ponto importantíssimo. Tem coisas que são seu limite, acabou, não tem jeito. Tem gente que... Uma vez eu falei com o Renato Queiroz, eu falei que eu queria estudar o Congresso, aí, cara, eu não tenho estômago para isso, não. Talvez você tenha. É isso. Que também é um limite, né? Não existe... Porque quando a gente está falando que nós somos sujeitos no mundo, nós estamos falando de algum lugar, também tem... Não é só nossa cultura, né? Também é a gente. É o que a gente quer saber, é o que está limitado, tem a ver com a nossa história. Aquilo que a gente pesquisa não é alguma coisa que faz sentido para nós. E se faz sentido para nós é porque de alguma maneira está ligada à nossa história pessoal. Você consegue estabelecer essas relações, né? Tá bom. Gente, vamos encerrando? Eu fiquei cansado hoje. Deixa eu desligar aqui a nossa... Eu só queria